Olá, bom dia. São 10 horas e 31 minutos em Brasília. Começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a votação do decreto de calamidade pública enviado pelo Executivo para conter o avanço do coronavírus no Brasil. Esta será a primeira votação remota aqui no Senado. A repórter Isabela Dutra está lá no Prodazem, o local onde é feito o monitoramento do sistema, de onde vai partir toda essa novidade para deliberar aqui no Senado Federal. Vamos com ela. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Está tudo pronto aqui para a primeira votação remota da história do Parlamento brasileiro. Muitos senadores já estão reunidos e às 11 horas eles vão votar virtualmente, cada um da sua residência ou do seu escritório, nos seus estados, vão votar virtualmente o decreto que institui o estado de calamidade pública no Brasil, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu vou conversar aqui ao vivo com o diretor do Prodazem, Alessandro Albuquerque, que é o responsável pela implantação de todo esse sistema. Alessandro, bom dia. Quanto tempo você teve para criar isso tudo? Bom dia, Isabela. Nenhum. Não tivemos tempo. A crise é mundial e chegou ao país. Então foi tudo tomado, ações foram tomadas muito rapidamente. A gente teve que colocar todos os servidores da casa para trabalhar em teletrabalho remotamente em 2 dias, as soluções foram dadas em 2 dias e, paralelamente, estávamos trabalhando para dar solução para os senadores também trabalharem virtualmente. Então, foi tudo assim em uma semana que fizemos tudo. Um grande desafio. Um grande desafio, acho que o maior desafio do Prodazem nesses 47 anos de idade dele. E como vai funcionar? Explica um pouquinho para a gente. Bom, os servidores da casa, brevemente, estão trabalhando de casa para acesso remoto, né? E colaborando por ferramentas de áudio e vídeo. Os senadores, como você está vendo aqui, nós adotamos, primeiro desenhamos uma solução no início da semana, depois descartamos, fomos porque não haveria prazo suficiente, e depois nós fomos para uma solução com o apoio dos parceiros, né? Os parceiros de mercado. Então, adotamos uma solução para a votação, que nós vamos usar a partir da semana que vem, e uma solução para discussão, para debate, uma solução de videoconferência, né? E é isso. E como vai ser o posicionamento aqui na sala? Vai acontecer tudo aqui nessa sala, o controle é todo aqui? Isso, vai acontecer tudo nessa sala. Essa sala, Isabela, é o que a gente chama de NOC, né, do inglês aí, Network Operation Center. É onde a minha equipe monitora a rede de dados do Senado Federal. A gente monitora computadores, servidores, né, máquinas, né, computadores, servidores, links de internet, ataques cibernéticos, enfim, sistemas de informação. Então, foi pensado que essa proximidade com o Prodazem nessa coisa de transmitir, de votar remotamente como uma coisa inédita, de estar pertinho da TI para a gente dar esse suporte. Então, isso é um video wall, né? Isso é um video wall. Um conjunto de telas de LCD, de LED, em que aqui no meio os senadores estarão de suas casas nos estados sendo conduzidos pela SGM, pelo presidente. A SGM vai estar aqui sentada, já tem aqui a equipe da SGM sentada, o presidente vai ficar aqui, o relator também da matéria da calamidade pública também vai estar aqui. O senador Antônio Anastasia, então, vai ficar nessa mesa aqui do meio? Isso, né? Atrás da bandeira. Pode mostrar, Luciano, onde ele vai ficar? Ele vai ficar ali onde está a bandeira brasileira, né? E provavelmente o senador Everton ficará aqui e temos mais uma posição aqui. Então é isso, a interação vai ser toda virtual, a SGM já enviou, né, logins de acesso, né, senhas de acesso com toda a segurança para os senadores e para os assessores. Eles já estão, inclusive aqui, alguns já estão online, como vocês podem ver, já estão conversando, com boa imagem, com boa qualidade de sinal. E aqui é o painel de votação? Isso, aqui é o painel de votação. Nós fizemos uma solução, né, para trazer o painel de votação do plenário aqui para o video wall. Só um pouquinho, Alessandro. Mostra aqui mostra o painel de votação. Esse é o painel de votação, então, que nós trouxemos lá do plenário e adaptamos aqui para essa realidade do nosso video wall. Para podemos conseguir mostrar o painel aqui. Aqui, mostra o painel aqui, Luciano. O painel. Aqui. E os senadores vão falar um de cada vez aqui? Isso. E aí a discussão, a sessão vai ser como uma sessão do Senado Federal de um parlamento, né? O presidente vai conduzir, vai pedir toda a colaboração, né, dos parlamentares, né, porque é uma coisa nova, uma coisa inédita.
Fizemos simulações, claro, ensaios, né? O próprio senador Antônio Anastasia, o senador Eduardo Gomes, o senador Everton estiveram aqui durante a semana. Conversamos online, né, de forma virtual, eles gostaram, aprovaram e acho que tem tudo para dar certo. E a segurança do sistema? Hoje nós vamos usar uma solução de mercado, né, um software de videoconferência licenciado para o Senado Federal. O software confere, né, criptografia de ponta a ponta, como a maioria dos sistemas desse porte fornecem. Por outro lado, aqui atrás desse video wall há um data center completo com vários recursos de segurança, firewall, proxy, anti-spam, antivírus, enfim, as ferramentas naturais, né, tradicionais e algumas avançadas que a gente usa também para a segurança da nossa rede. Muito obrigada, Alessandro. Obrigado. Um ótimo trabalho para você. Tiago. Bela, obrigado aí ao servidor que nos explicou. Bom, vamos agora conversar com o... Agora vamos conhecer os números, então, da doença aqui no Brasil, do coronavírus. E uma análise da última coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. A jornalista Andréa Alves traz os detalhes para a gente. Vamos ver. O Ministério da Saúde deu uma coletiva nessa quinta-feira, dia 19 de março, para atualizar os números do coronavírus e também as ações que a pasta está fazendo para combater o vírus aqui no país. Até aquele momento, eram 621 casos e 6 mortes. Mas logo depois a gente soube que houve mais uma morte no estado de São Paulo e os casos no total subiram para 648. 648 casos e 7 mortes. As ocorrências estão acontecendo em todos os estados, né? Menos Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Piauí. O ministro disse que, mesmo assim, sem ocorrências, esses lugares devem agir, vigiar, para que não se prolifere a doença por lá. E lembrou que na China, nesse mesmo tempo, os casos estavam isolados em uma cidade e que aqui no Brasil já estão espalhados em várias regiões. Ou seja, nesse mesmo tempo de doença, mais ou menos uns 15 dias, lá na China, os casos estavam num lugar só e aqui no Brasil já estão em todas as 5 regiões do país. Como a gente sabe, esses números devem mudar, né? E provavelmente agora, nesse momento, já são outros números, mas o mais importante é saber que aqui a gente está no início da doença, né? E que apenas uma semana esses números eram 108 e não havia nenhuma morte. Sexta-feira, dia 13. E na China, nos 15 primeiros dias da doença, havia 2 mortes e 50 infectados, segundo as autoridades de lá, né? Na época. Na coletiva, o Ministério da Saúde disse que a evolução da doença aqui no Brasil é semelhante à doença nos países europeus e que as medidas que estão sendo tomadas agora, elas vão ser reavaliadas daqui a uns 15 dias e provavelmente vão ser ampliadas. O Ministério da Saúde também tem um novo protocolo para atender os casos do que eles chamam de síndrome gripal. Ou seja, a recomendação é que se a pessoa está com sintomas de gripe, tosse, febre, dificuldade para respirar em qualquer nível, né, pouca ou muita, deve ir a um posto de saúde. Ao posto de saúde, não deve ir à urgência ou emergência de hospitais, porque o posto de saúde vai saber como conduzir esses casos da forma mais segura. Segura para a pessoa e segura também para a população. Uma novidade é que a pessoa e todos os moradores da mesma casa dessa pessoa que está doente, essas pessoas vão receber um atestado médico, mesmo que elas não estejam presentes ao posto de saúde, para ficarem por 14 dias em casa em isolamento. O ministro determina isolamento mesmo. E o mais importante, segundo o Ministério, é que os idosos de 60 anos ou mais fiquem em casa e que se vacinem contra a gripe, né? Não é contra o coronavírus, mas é contra a influenza, no dia 23. Mas cuidado, sem fazer filas.
Pois é, esse alerta é muito importante para os idosos ficarem em casa. Bom, agora nós vamos conversar com o relator do decreto de calamidade pública, é o senador Everton, que está participando também por nós aqui através de videoconferência. Bom dia, senador. Qual é a sua expectativa para essa votação de hoje? Bom dia a todos os telespectadores da TV Senado. É um momento difícil que o Brasil está vivendo. O Senado realiza uma sessão histórica, uma sessão remota, primeira vez na sua história, e primeira vez da história mundial do Parlamento, o Senado inova com a possibilidade de, em casos como o que nós estamos vivendo, termos a condição de deliberar através de sessão remota. Então, a expectativa nossa é muito grande, do dever e da responsabilidade que o Senado Federal e o Parlamento Brasileiro têm em contribuir neste momento importante para o nosso país. Nós sabemos que é uma matéria difícil, não é para ser comemorada e, pelo contrário, é o momento de darmos as mãos, todo mundo guardar um pouco as suas espadas. O Brasil vinha numa luta ideológica fratricida, interminável, e agora realmente é hora de a gente guardar essas espadas e unir esse grande exército do povo brasileiro, desses mais de 200 milhões de irmãos e bilhões mundiais, se unir contra essa pandemia, essa epidemia que tem trago aflição, tem trago já dor para muitos brasileiros. Quero aproveitar para dar aqui a nossa total solidariedade a essas famílias que já estão passando por esse momento difícil, assustador, é uma coisa nova e que tem mudado de verdade a forma de agir e a forma de viver da nossa população. O senhor deve ter tido contato por telefone ou pela internet com vários senadores que hoje vão deliberar daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. Como é que o senhor está sentindo o clima entre os seus colegas? Olha, primeiro, o Senado sabe da sua responsabilidade. Todos os senadores que nós temos conversado, eles todos têm a dimensão e têm a noção do tamanho, do peso que carregamos neste momento em dar as soluções e ajudar o país. O presidente em exercício, que daqui a pouco estaremos juntos lá no Prodacem, o Antônio Anastasia, ele que é um senador experiente, e, claro, aqui aproveito para dar nossa solidariedade ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que deve estar nos assistindo e acompanhando da sua residência. Desejamos a ele as melhores e dizer que o nosso primeiro vice-presidente, que vai estar comandando essa sessão histórica, ele tem já um preparo, uma maturidade e a experiência suficiente para ajudar a conversar com todos os colegas e estamos todos atentos. Neste momento, os colegas parlamentares estão nos seus estados, nos seus locais de origem, acompanhando esse momento importante, histórico, repito, e todos sabendo o seu dever cívico para com o país, para com o Senado e para com a Constituição, no qual todos nós juramos e agora estamos aqui fazendo a nossa parte. Certo. E para terminar aqui nossa entrevista, porque o senhor tem de se dirigir até a Central de Informática aqui do Senado, o Prodacem, né? Eu gostaria apenas que o senhor, de repente, falasse um pouco, indicasse qual será o caminho do seu relatório. Porque o decreto de calamidade, ele abre um espaço a mais para o governo gastar por conta da urgência. E aí tem as contas públicas. Só que o senhor comentasse rapidamente sobre o seu relatório. Nós conversamos com o relator da Câmara dos Deputados, o deputado Orlando, e fui deputado junto com ele, acredito no seu trabalho, sei da sua competência e daquela casa. Conversei longamente com vários senadores da nossa casa também. Hoje, pela manhã, tive com o nosso presidente em exercício, que vai estar interino, que vai estar acompanhando e comandando essa sessão, o senador Antônio Anastasia, e decidimos seguir o relatório da Câmara dos Deputados, não criando nenhum tipo de condição ou de empecilho para que esse decreto, ainda hoje, no dia de hoje, o presidente Anastasia, o presidente da Casa, possa promulgá-lo, mandar para publicação, porque o Brasil não dá para esperar. Se nós fizermos
fizéssemos qualquer tipo de alteração nesse texto, só para o nosso telespectador compreender, ele teria que retornar à Câmara dos Deputados e a Câmara ainda não está funcionando esse sistema de votação remota. E com isso, todos sabem que os voos estão cancelados nos estados, temos pouquíssimos voos vindo para o Brasil, já tem vários parlamentares confirmados com teste positivo do coronavírus, enfim. Caso eu fizesse alguma mudança nesse relatório, nós teríamos que devolver à Câmara dos Deputados, que muito provavelmente não teria tempo na semana que vem, não teria condição de reunir o seu quórum necessário para deliberar. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, deixar engessado o governo federal 10 dias, 15 dias, seria muita irresponsabilidade e nós jamais vamos fazer isso. Esse momento agora é hora de união. Claro, lá no relatório se cria uma comissão, você dá um cheque em branco, você dá condições para o governo trabalhar sem se preocupar com o limite da lei de responsabilidade fiscal, mas também é criada uma comissão, e essa comissão mista do Congresso Nacional, com 6 representantes do Senado e 6 representantes da Câmara, vão fazer com que tenham condições de acompanhar de perto a execução e o que vem acontecendo através de relatórios mensais enviados pelo Ministério da Economia, e a cada 2 meses o próprio ministro da Economia sentará com essa comissão para estar prestando contas, estar fazendo de forma bastante transparente a gestão desses recursos no enfrentamento dessa crise sem precedentes que o Brasil está enfrentando. Ok, senador, muito obrigado pela sua entrevista. Nós estamos com o seu sinal ao vivo na TV Senado e também outros colegas da imprensa certamente estão acompanhando aqui as suas declarações. O senhor que é o relator desse projeto aqui no Senado, de um decreto de calamidade. Muito obrigado e nós acompanharemos o trabalho de vocês hoje lá nesse plenário virtual. Eu que agradeço, estaremos daqui a poucos reunidos. Quero parabenizar aqui toda a equipe do Prodacem e dos técnicos e os nossos colaboradores do Senado Federal que estão nesse momento histórico inaugurando uma nova forma do Parlamento deliberar, claro, em momentos excepcionais, em momentos difíceis como nós estamos vivendo, mas sem dúvida nenhuma é uma inovação e nós devemos aqui as nossas homenagens e reconhecimento a essa equipe valorosa que está construindo um momento importante aí da nossa história difícil que o Brasil está vivendo e o mundo também. Ok, muito obrigado. Bom, nós vamos continuar aqui trazendo ao vivo informações, conversando com os senadores, já teremos outros, mas vamos ver agora uma reportagem. O senador Humberto Costa pediu ao Ministério das Relações Exteriores medidas urgentes para trazer os brasileiros que estão presos no exterior devido a esse fechamento de fronteiras em vários países, motivado aí pelo coronavírus. Muitos estão presos em aeroportos, devido ao cancelamento de voos internacionais pela maioria das companhias de transporte aéreo, incluindo as brasileiras. Crianças, pessoas idosas que não podem voltar para o Brasil devido ao cancelamento dos voos, devido ao altíssimo custo da aquisição de uma nova passagem, e enquanto isso o governo brasileiro, o Itamaraty, nada faz para prestar assistência a essas pessoas e garantir o seu repatriamento. O governo Bolsonaro precisa ter a dimensão da responsabilidade que tem para com todos os cidadãos e cidadãs brasileiros no exterior. É fundamental que seja por intermédio da FAB, seja por intermédio de empresas privadas que o governo contrate, é essencial garantir a essas pessoas o seu retorno ao Brasil. Há muitos brasileiros presos também em navios ao redor do mundo. O Senado Notícias teve acesso ao depoimento de 2 famílias que estão na costa da Europa sem poder sair do navio. Os passageiros estão enfrentando até restrição de comida. Aqui está assim, está racionando a comida. Antes eu podia me servir no buffet, agora eu não posso me servir. É um garçom que fica servindo a gente. Aí ele bota a quantidade que ele quer, saímos de Maceió e eles anunciaram que os portos estavam fechados. Por que nos deixaram sair do Brasil? Por conta do agravamento do coronavírus, nós não podemos fazer nenhuma dessas paradas. Nós somos aqui no total de 197 brasileiros. 197 brasileiros, estamos todos bem de saúde. A empresa disse que está correndo atrás do nosso desembarque, do nosso retorno ao nosso país, mas por enquanto nós não temos certeza muito se é isso.
10 horas e 50 minutos em Brasília. Às 11 horas da manhã está marcada a primeira sessão deliberativa remota da história do Senado Federal. Nós vamos acompanhar tudo aqui na TV Senado. Agora, vamos conversar ao vivo com o nosso jornalista e médico, Paulo Acrísio, que traz para nós uma análise de como a ciência tem buscado soluções para esse problema aí do coronavírus. Ele é servidor do Senado e também está trabalhando de casa por medida preventiva, é a questão do isolamento. Bom dia, Paulo, é com você. Bom dia, Tiago. O que há por trás de alguns anúncios e promessas de curas? Fama, dinheiro e poder. É necessário que nós, como funcionários públicos de uma emissora pública, denunciemos o que está acontecendo. Nesse momento em que todos devemos nos unir para nos isolarmos, tomar as medidas que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, que é o isolamento, de repente surgem algumas novidades milagrosas. E veja que são políticos e pessoas, figuras importantes do mundo, não só aqui no Brasil. Primeiro foi o caso do Favipiravir, que é um remédio Avigan, o nome comercial, que não é vendido no Brasil, nem é autorizado, um remédio japonês, que alguns médicos chineses utilizaram em pacientes terminais. Lá tiveram um estudo preliminar, tiveram algum avanço ainda questionável. Isso não está estabelecido ainda, não é um estudo científico. Bom, esse remédio não é autorizado aqui no Brasil, mas isso surgiu como se fosse uma grande novidade. Pior ainda é o caso da hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, um remédio antigo utilizado para a malária. Os médicos que atuaram na região amazônica, ali do Maranhão mais ali para o Pará, o Acre, o Amazonas, conhecem muito bem esse medicamento que é usado para a malária. A cloroquina original depois foi abandonada porque algumas espécies de falciparum, do causador da malária, ficaram resistentes. Mas veja bem, a hidroxicloroquina é usada hoje em alguns casos de lúpus eritematoso, alguns casos de doenças reumáticas, doenças autoimunes, mas é uma medicação que tem que ser vista com muito cuidado. E agora o presidente dos Estados Unidos, 2 dias atrás, anunciou que uma grande descoberta, a cloroquina, a hidroxicloroquina. O que acontece? O que há por trás disso? A Bayer, que é a fabricante dessa medicação, logo turbinou um anúncio de milhões de comprimidos, milhões de tratamento lá nos Estados Unidos. Veja bem, se você for abrir algum site desses 2 medicamentos, do Avigan, que embora não seja vendido no Brasil, ele tem, a farmacêutica tem um site aqui no Brasil, vai dizer que cura, serve para o coronavírus? Serve sim. Mesmo caso da cloroquina. Os sites atualizados, inclusive. Quem assina esses sites lá são médicos também. Isso aí eu acho que é um horror, é uma ilusão. Não existe nada de concreto. Eu vou dizer o que é a respeito da hidroxicloroquina. É um medicamento bom para tratar, em alguns casos, esses síndromes reumáticas, o lúpus eritematoso, mas para o coronavírus não existe nenhuma evidência. Ele é um remédio que tem sérias complicações gastrointestinais e mais sérias ainda, complicações para quem tem problema de retina. A pessoa pode ficar, inclusive, até cega, ele pode perder a visão. Mas a ânsia de querer aparecer, esses irresponsáveis divulgam notícias falsas. Gente, o que nós podemos fazer aqui? Eu não quero tirar a esperança de que um dia possa ser até provado que funciona, entendeu? Mas não tem nenhuma base científica, você não pode jogar a esperança das pessoas em nome de um poder, em nome de uma eleição, em nome de um prestígio e da fama. Eu fico um bocado chateado com isso, porque eu sei que a gente tem que ter responsabilidade. O que diz o Ministério da Saúde? Vamos nos isolar, vamos permanecer em quarentena, vamos evitar o contato social. Isso é a única coisa provada, capaz de deter. Vejamos o que acontece na Itália. Vejamos, será que aqui não vai acontecer assim também? Vamos ficar em casa, por favor. Isso que a gente pode fazer e comparecer à vacinação no dia 23 de março. Tiago, eu devolvo para você um desejo de que todos estejam bem, aí meus colegas que eu não vejo já há algum tempo. Tá certo. Muito obrigado, Paulo Acrísio, pelas suas informações. Já aqui no nosso telejornal a gente volta mostrando um passeio que você fez hoje aí pela manhã na nossa cidade. Bom, agora nós vamos mostrar um pouquinho aqui das imagens lá dessa central, podemos chamar desse plenário virtual do Senado. Já chegou a esse plenário
o senador que vai conduzir presencialmente os trabalhos, que é o vice-presidente do Senado, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Vejam lá, ele está sentado naquela mesa central, se preparando. A sessão está marcada para daqui a pouco mais de 4 minutos. Pode haver ali alguns momentinhos de atraso para os últimos ajustes. Vejam no telão, já estão lá os senadores, o senador Cajuru apareceu, depois foi o senador Lazier, veja aí, senador Lazier Martins, enfim, a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estão fazendo os últimos ajustes aí para que a gente possa acompanhar. Bom, vamos aqui, estamos também na nossa linha com o senador Randolfo Rodrigues. Está na nossa linha virtual e vai conversar conosco a partir de agora. Muito bom dia, senador. Como é que está a sua expectativa para essa votação? É muito importante que os senadores continuem aí deliberando nesse momento do país. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Senado. Mais do que nunca, a sociedade brasileira, o povo brasileiro precisa do parlamento. Este é um momento que nós precisamos que o parlamento esteja firme, unido e atuante. É importante dizer que Congresso só é fechado, parlamento só é fechado em momentos de ditadura. Nós estamos em um momento ao contrário disso, que o parlamento precisa de nós, precisa de nosso apoio. Então, nós iremos, daqui a pouco, aprovar, com certeza, por unanimidade, o decreto de calamidade da República, o projeto de lei do decreto de calamidade da República, assinado pelo senhor presidente da República, para que o governo federal possa tomar todas as medidas necessárias para combater a pandemia em território nacional. Além disso, é importante que o Congresso continue se reunindo. Temos matérias em relação a essa pandemia que tem que ser deliberadas. É necessário que nós regularizemos essa questão de preços abusivos em todo o país. Não é aceitável que álcool em gel tenha, em alguns locais, um reajuste de preço de mais de 300%. Isto é um crime contra a economia popular. Isso é um crime contra a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, é necessário que nós possamos garantir os empregos de todos os brasileiros. Não é aceitável que se tenha demissões em um momento como este. Também, quem mais precisa ser acolhido pelo Estado, pelo Parlamento, pelo governo, são os mais pobres, são aqueles que mais precisam. Aí uma interrupção na comunicação com o senador, não é? Mas ele já, então, deu as suas declarações, espera que o Senado possa realmente deliberar hoje. Vamos voltar a ver imagens lá da central do plenário virtual do Senado. Como eu falei anteriormente, a sessão está marcada para as 11 horas, daqui a um minutinho. Está tudo organizado já, os senadores já estão no telão, já estão se vendo, não é? E é importante também lembrar aos nossos telespectadores as medidas de segurança que foram tomadas aqui no Senado desde que essa epidemia do coronavírus chegou ao Brasil. Por exemplo, nós aqui, que somos da emissora de televisão, reduzimos drasticamente a presença de pessoas aqui. Estou eu praticamente com mais um colega, as pessoas do estúdio, para levar até a vocês esse sinal da TV Senado, né? As pessoas passaram a trabalhar pelo sistema de teletrabalho, como vocês acompanharam aqui no nosso telejornal, não só os senadores, mas também os servidores, e realmente estão trabalhando presencialmente no Senado hoje apenas as pessoas dos serviços essenciais. É o efetivo mínimo para garantir o funcionamento dessa Casa Legislativa que já tem 196 anos. Por exemplo, a partir do dia 12 de março, houve a restrição de acesso aqui ao Senado e a entrada foi liberada apenas para os congressistas, os servidores, os fornecedores, os funcionários terceirizados previamente credenciados. A partir já do dia 12 de março, portanto, aí há 8 dias, essas medidas já começaram a ser tomadas. Bom, depois nós tivemos as sessões solenes e especiais suspensas e a quarentena aí de 14 dias para os parlamentares, servidores e os fornecedores
no exterior que voltaram dos países, né, que estavam com reconhecida transmissão aí da Covid-19. Quarentena também de 14 dias para quem tem mantido contato próximo com os casos suspeitos e confirmados dessa doença, né? E cria a criação também de um comitê de acompanhamento da Covid-19 que tomou todas as providências e deu esse apoio aí para que as pessoas pudessem estar. Bom, nós estamos aguardando apenas o sinal da mesa diretora do Senado para que eles possam começar aí essa sessão. No dia 16 de março, então, aqui no Senado, foi instituído o teletrabalho para os servidores com idade superior a 65 anos, para gestantes, as futuras mamães, não é verdade? As pessoas imunodeprimidas e portadores de doenças crônicas. Suspensão do registro eletrônico de frequência. Muito bem, vamos falar rapidamente com o senador Randolfo Rodrigues, nós restabelecemos o contato com ele. Vamos ver aqui então no nosso telão. Senador Randolfo, houve uma pequena interrupção, o senhor pode continuar. Então, o que eu estava dizendo é que o parlamento tem que continuar funcionando. Existem matérias urgentes que é necessário serem apreciadas em relação a essa pandemia. O parlamento tem que regular aumentos abusivos de preços. Não é aceitável álcool em gel ter, em alguns lugares, reajuste mais de 300%. O parlamento tem que garantir o emprego das pessoas. Não é aceitável, nesse momento, ter demissões em massa. E, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade do sistema econômico brasileiro, também das empresas. Enfim, o parlamento tem que continuar funcionando para, inclusive, ocupar os espaços que o governo não está fazendo. Ok, senador. Muito obrigado. Eu recebi aqui um comunicado, porque vai começar neste momento, e vamos mostrar no telão, a nossa primeira sessão da história do Senado Federal, transmitida via distância, os senadores deliberando via distância, por conta desta pandemia, o coronavírus. Vamos acompanhar a partir de agora. Falamos um pouquinho aqui, mas conseguimos chegar. Não. Não é fácil, né? Um burburinho, né? Todo mundo. Tá lá em casa. E aí, eu faço. Agora vai acabar. Cadê o nosso Conexão da internet instável. O último link aqui. Dá pra ver. Não aparece,